Fernando Nobre, estamos a aproximar-nos dos 30 minutos por decisão tomada nas reuniões entre as candidaturas e as televisões. Cada um dos senhores tem 1 minuto para se dirigir diretamente aos portugueses. Dou-lhe mais alguns segundos justamente para fazermos o acerto de tempos. Em primeiro lugar, portanto, eu gostaria de reafirmar esta ideia de que a minha candidatura é a única que não tem nenhum compromisso com este rumo que tem afundado o país. E que se expressa não em retórica, em palavras, como diz o Dr. Fernando Nobre, mas na prática política, portanto, e nas decisões que toma em cada momento. E o Dr. Fernando Nobre, nas posições que tomou em relação, portanto, ao Serviço Nacional de Saúde, das posições que tomou em relação a este orçamento, clarifica claramente, portanto, esse compromisso. Esse compromisso, que aliás é claro, porque nunca se referiu aqui a um aspecto essencial, que é, portanto, a razão das desigualdades. O facto de haver na sociedade portuguesa quem tenha cada vez mais riqueza e acumule cada vez mais riqueza, os grandes grupos económicos e financeiros, ao mesmo tempo que o país entra em declínio e que os portugueses, portanto, empobrecem. E não basta acudir às situações das causas, portanto, das dificuldades. É preciso que se trabalhe para impedir a pobreza, para impedir o desemprego, para impedir a miséria, para impedir a fome. Isto é uma questão essencial. O Dr. Fernando Nobre, põe-se numa postura em que fala daquilo que existe, mas não vai às causas dos problemas, não ataca, portanto, o fundo dos problemas, e depois refugia-se, portanto, em considerações, portanto, de ordem pessoal. É preciso, portanto, uma outra clareza, uma outra coerência, uma outra segurança, portanto, que é indispensável num candidato a Presidente da República e de quem exerce as funções de Presidente da República. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta para fazermos aqui a correção do seu tempo. Sendo apoiado pelo Partido Comunista Português, sendo o candidato do Partido Comunista Português, encara esta candidatura fundamentalmente com um espírito de missão partidária? Encaro esta missão como um dever para com os trabalhadores, a juventude do meu país, o povo português, num momento muito difícil da nossa vida, num momento em que é necessário uma mudança, num momento em que é necessário romper com um ciclo em que quem tem exercido o poder, portanto, no nível dos sucessivos governos do PS, do PSD e do CDS... E qual é o seu principal adversário nesta campanha presidencial? Para mim, portanto, a grande questão que se coloca é uma candidatura ao serviço de Portugal e dos portugueses. Esse é que é o sentido desta candidatura. Portanto, que permita um esclarecimento das opções que têm que ser tomadas. O Dr. Fernando Nobre aqui, mais uma vez, portanto, acabou por se refugiar, procurando pôr tudo no mesmo saco. Mas ele sabe quem são os responsáveis. Ele sabe, portanto, que os compromissos que tem, tanto ao que teve com o Durão Barroso, tanto com o Dr. Mário Soares e outros, são um compromisso não do espírito livre, mas de um espírito que se compromete sempre com aqueles que são responsáveis pelo rumo que conduziu o país à situação atual. 1 minuto para terminar. De um espírito não é sectário. 1 minuto para terminar. É para o fim da emissão, é para falar aos portugueses. Então eu só queria falar às portuguesas e aos portugueses para lhes dizer apenas isto. Esta é a candidatura de um cidadão livre, independente, que entendeu pôr-se ao serviço do seu país. País esse que já lhe deu muito e chegou o momento dele retribuir. É a primeira vez que na história da República de Portugal há um cidadão que não é general, que nunca pertenceu a nenhum partido político, que nunca foi deputado, que nunca foi presidente de Câmara e que ousou candidatar-se e será candidato à presidência da República. E mais, um português nascido numa província ultramarina. Eu estou aqui para romper com todo um sistema político, identificado como uma classe que nos mergulhou num impasse sem solução, pelos vistos, aparente, com os mais dos membros. Meus senhores, temos terminado. Muito obrigada por terem estado aqui. Falta-me um minuto, desculpe. Muito obrigada por terem estado aqui esta noite. Desculpe, falta-me um minuto de final. Eu já lhe tinha dado há pouco a possibilidade de se dirigir aos portugueses diretamente, de acordo com aquilo que está acertado. Quero fazer o meu minuto final. A minha candidatura é uma candidatura patriótica e de esquerda, a candidatura dos trabalhadores. O voto na minha candidatura, portanto, é um voto que contribui para afirmar, portanto, por parte de cada português, a sua indignação e protesto, a sua exigência de mudança, a sua esperança na construção de um Portugal com futuro. A minha eleição para Presidente da República é a eleição de alguém que tem, portanto, um compromisso essencial com os trabalhadores, portanto, e o povo português. Alguém que conhece, sente e vive os problemas do povo e dos trabalhadores e confia num rumo novo, diferente e melhor para Portugal. Meu caro amigo, começa e acaba a emissão.
Meus senhores, os tempos estiveram praticamente equilibrados. 14h40, Francisco Lopes, 14 minutos. Meus senhores, os tempos estiveram praticamente equilibrados. Ficaram aqui registados os vossos pontos de vista relativamente a algumas questões que têm a ver com a definição e a interpretação dos poderes presidenciais, e também ficou perceptível, ou ficaram perceptíveis, algumas diferenças de fundo entre estas duas candidaturas. O próximo debate realiza-se depois de amanhã, quinta-feira, também aqui na RTP, e traz a estúdio 2 militantes socialistas, Defensor de Moura e Manuel Alegre. Boa noite e até quinta-feira.